Salve, minha galera, aqui é o Nara mais uma vez. Estamos aqui para bater um papo, explicar como é que foi a minha experiência no mês passado com a minha imigração. Tem muita gente que tem aquele receio, quem está vindo para Portugal. Tem muita gente que tem aquele receio, aquele medo de como vai ser a imigração. Confesso para vocês que eu vi muito vídeo na internet, muitos relatos na internet. A imigração perfeita, a minha imigração foi horrível, eu conheci alguém que foi assim, eu conheci alguém que foi assim. Enfim, eu vou contar a minha experiência e o que eu presenciei e da forma que foi. Tem muita gente que fala assim, eu vou fazer uma imigração na Espanha porque é muito mais tranquilo. Eu vou fazer minha imigração na França porque é mais tranquilo. Eu vou fazer minha imigração na Alemanha. Enfim, tem muita gente que fala que fora de Portugal é muito mais tranquilo para fazer imigração aqui para o espaço Schengen. Já, na minha opinião, eu acho que quando você não fala o idioma de onde para onde você está indo, eu acredito que é muito mais complicado, porque você fica apreensivo, você fica ansioso e você fica com medo de chegar e não dar certo. Eu optei fazer um voo direto de São Paulo para Porto, porque para onde eu estava vindo, né, que seria Porto. Então eu optei por vir um voo direto. Só que quando eu comprei minhas passagens no ano passado. Foi em novembro ou dezembro do ano passado que eu comprei minhas passagens. Então eu me programei durante um ano para vir para Portugal. E quando eu decidi vir, foi quando eu decidi a data, foi quando eu comprei as passagens. Eu falei assim, eu vou decidir uma data e vou comprar as passagens. Porque quando a gente fica se organizando, a gente fica pensando, eu vou, eu não vou. Quando que eu vou? Eu coloquei meta para mim assim, no dia que eu comprar a passagem e ter aquela data, vai ser a data que eu vou viajar, porque não vai ter outra opção. Então eu decidi optar por isso, encontrei uma passagem com preço bom, com a conhecida minha que tem uma agência de turismo, e vim para Portugal. Aqui estou há mais ou menos um mês e meio, um mês e um pouquinho. A minha experiência aqui é muito boa, eu não tenho assim o que falar de Portugal, mas eu vou chegar no lado bom e no lado ruim. Mas eu vou falar da imigração, né? Até porque foi o intuito desse vídeo, é isso, a minha imigração aqui em Porto. Bom, peguei um voo direto, São Paulo-Porto, saí de São Paulo 8h50 da noite mais ou menos, e cheguei aqui em Porto por volta de 9h50, 10 horas da manhã, horário local. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha ouvido falar de pessoas que a fila era muito grande, e realmente a fila era gigante, porque são vários voos chegando ao mesmo tempo. Então aquela fila de imigração é a mesma para todos. A única diferença é quem tem o passaporte europeu ou cidadão vai para um lado, que a fila é muito menor, e os demais países é uma fila única, ou seja, é muita gente e poucos guichês para te atender. Quando eu desci do avião, eu já vi que algumas pessoas adiantavam os passos. Olhei para minha esposa e falei assim, se as pessoas estão adiantando os passos porque elas já sabem que a fila está gigante, vamos adiantar os nossos passos. Pronto, começamos a andar um pouco mais rápido que as pessoas que estavam saindo do nosso voo, porque o nosso voo... Pequena pausa, o vídeo cortou, não sei porquê, mas enfim. Tava muito cheio, e daí eu falei com minha esposa, cara, a gente tem que adiantar, porque senão a gente vai ficar muito tempo nessa fila. Vamos embora, isso era 10 horas da manhã mais ou menos, tínhamos tomado o café da manhã, eram as 8 e pouco da manhã mais ou menos, antes do voo pousar, né? E aí a gente estava assim, teoricamente alimentados, mas não estava com tanto assim, né? Porque a comida do avião, pelo menos da TAP, eu vou falar para vocês, não é grande coisa não. Comemos aquele pouquinho e pronto, fomos para a fila. Quando a gente chegou na fila, a fila já estava dando uma volta gigante, gigante, gigante.
Mas tinha muita gente por vir. Então eu falei, vamos entrar nessa fila e vamos aguardar. Entramos na fila e foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. Eu olhei para trás, já tinha assim, perder de vista. Eu não tinha mais como ter noção de quanta gente que tinha na fila. Era muita gente. Demorou mais ou menos 2 horas e meia, mais ou menos, para chegar a nossa vez de ser atendido. E a gente ia observando as pessoas na fila, a gente ia observando os guichês, pessoas da imigração, o pessoal do CEF, como que eles entrevistavam as pessoas, como as pessoas se reagiam àquilo. E eu falo, aí começava a bater aquele nervosismo, eu falei assim, meu Deus do céu, porque a gente fica pensando naquele monte de coisa, a gente fica pensando que a gente fez hospedagem em hotel, que a gente veio como turista, a gente fez hospedagem em hotel, a gente decorou para os lugares que a gente iria, a gente tinha passagem de volta, tinha tudo na mão, mas tinha um nervosismo, claro que tinha. Continuamos, quando faltava mais ou menos umas 3 pessoas na nossa frente, era um rapaz, um jovem, por volta de uns 20 anos de idade, mais ou menos, sozinho. E 4 pessoas, dois casais de idosos. E tinha um guichê, que era um senhor, que ele ficava assim, por volta de 5 a 10 minutos com cada pessoa. E perguntava um monte de coisa, aí as pessoas iam tirando documento das pastas. E todo mundo na fila, um olhava para a cara do outro e falava assim, eu não quero ir nesse guichê, porque vai ser difícil, esse cara tá perguntando muita coisa. E os outros, eles olhavam o documento, olhavam para a cara da pessoa, tira a máscara, carimbava o passaporte, seja feliz. Mas nada na vida do pobre é fácil, né? Foi andando, um casal foi pro guichê de um dos rapazes que era mais tranquilo. Esse menino foi no guichê do rapaz que realmente era muito difícil. E ele ficou por volta de uns 10 minutos lá. Quando liberou, e é assim, perguntou um monte de coisa, foi pegando documento, apresentando documento, apresentando documento. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, qual é o intuito desse cara fazer tudo isso? Mas enfim, eu não sei qual é o serviço dele, eu não poderia julgar. Pronto, liberou o guichê do rapaz mais tranquilo e liberou o guichê do cara mais que perguntava mais. O casal que estava na nossa frente deveria ir para esse rapaz que perguntava mais, porque ele liberou primeiro. Só que era um casal de idosos. E normalmente quando é casal, família, eles chamam todo mundo de uma vez para o mesmo guichê. E aí quando eles olharam para nossa cara, eles falaram assim, eu não vou nesse cara porque esse cara faz muita pergunta. Eu vou naquele outro que é mais tranquilo. Olhei para a cara da minha esposa, respirei fundo. Tá bom, né? Fazer o quê? Se tiver que ser, vai ser agora. Eles foram no guichê do cara que era mais tranquilo e realmente foi. Olhou para a cara dos dois senhores, tirou a máscara, carimbou e entrou para dentro de Portugal. E chegamos no guichê desse rapaz. Bom dia, bom dia. O que você veio fazer em Portugal? Vim passear com a minha esposa. Tem hospedagem? Sim, tem hospedagem. Tem passagem de volta? Sim, tenho passagem de volta. E o que você veio fazer cá com sua namorada? Aí minha esposa olhou pra minha cara. Tipo assim, não entendeu o que ele tinha falado. Eu entendi. O que você veio fazer aqui com a sua namorada? Aí eu falei, não, ela é minha esposa. Aí a minha esposa olhou pra cara dele. Não, 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 não. Aí ele olhou pra cara dela, olhou pra minha cara. E começou a rir. Não, 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 o quê? Aí eu falei assim, não, sim, a gente veio aqui pra conhecer o país. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tá cortando de 5 em 5 minutos. Mas eu tô sendo breve aqui, já tá finalizando. A minha esposa falando, não, 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 não. E ela não entendeu o que ele tinha perguntado. Ele tinha perguntado o que vocês vieram fazer aqui em Portugal. Eu falei, a gente veio passear, a gente veio conhecer o país. Aí ele começou a rir. E ficava rindo assim, e balançava a cabeça, pegou os 2 passaportes, olhou as fotos, olhou pra gente, pediu pra tirar a máscara, a gente tirou a máscara. Aí ele falou assim, não precisa nem colocar mais a máscara, porque aqui não é mais obrigatório ficar de máscara. Já tava sem máscara mesmo, mas aí, por educação, deixei a máscara de novo.
E aí ele fez uma outra piada que eu também não consegui entender. Mas a gente tava rindo, a gente continuou rindo. Carimbou os 2 passaportes e falou pra gente: seja bem-vindo a Portugal, que vocês passeiem e sejam muito felizes. Aquilo ali parece que tirou, sei lá, 1 tonelada das minhas costas, de peso, assim, de ansiedade, de preocupação. E as pessoas, assim, na verdade eu tiro isso como experiência. O rapaz que foi antes da gente, ele tirou um monte de documento da pasta de uma vez. Quando ele tirou aquele monte de documento da pasta de uma vez, o cara olhou para a cara dele e falou: já que você tirou, me entrega seus documentos. E ele foi olhando documento por documento. Olhava para ele, perguntava e olhava o documento. E aí, possivelmente, lá tinha reserva de hotel, lá tinha o PB4, lá tinha diversos documentos lá. E eu falei com a minha esposa: só vamos apresentar o que ele pedir. Ponto. Quanto menos coisa você mostrar, menos coisa ele vai te perguntar. Óbvio que se ele te perguntar se você tem e te pedir, você apresenta. Se ele te perguntar: você tem hospedagem? Sim, tenho hospedagem. Você tem passagem de volta? Sim, tenho passagem de volta. Ponto. Não precisa ficar argumentando, porque quando você começa a falar demais, dá curiosidade. E ele vai querer saber, obviamente, que ele é um entrevistador. Então a gente não falou nada, só respondeu o que ele perguntou. Ponto. Nossa felicidade para alívio da gente entrar no país. E basicamente foi isso a nossa experiência. Se eu não me engano, eu tenho um videozinho aqui de como estava a fila, mais ou menos. E eu vou estar deixando junto aqui com esse vídeo, tá certo? Eu vou finalizar o vídeo. E finalizando o vídeo por aqui. Claro que eu descobri o que era. A memória do celular estava cheia. Não tinha como eu continuar gravando. Mas, gente, curte, compartilha para quem tiver curiosidade de como foi a imigração no mês agora passado aqui em Portugal, especificamente aqui em Porto, porque eu tive um amigo que chegou esses dias em Lisboa, falou que foi totalmente diferente. Então, assim, aqui no meu canal eu falava sobre a minha profissão de bombeiro no Brasil, mas aqui em Portugal eu trabalho com outra coisa totalmente diferente. Vou estar trazendo para vocês também o meu dia a dia, vou estar trazendo algumas experiências, algumas dúvidas que vocês tiverem, deixa aqui no comentário que eu vou estar respondendo na medida do possível, no que eu conseguir responder para vocês, tá certo? Segue nas minhas redes sociais, tem meu Instagram, tem meu TikTok. Quem tiver dúvida pode me perguntar, no que eu tiver como responder, eu vou estar respondendo para vocês, tá certo? Referente às documentações daqui, não tem bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo de resolver, tá certo? Tem que ter alguém por você, mas é muito tranquilo para resolver. Eu cheguei aqui, com uma semana eu tirei praticamente todos os documentos. Na segunda semana eu já estava trabalhando com um contrato de trabalho, já com um contrato de trabalho em mão, já dei entrada na minha manifestação de interesse. Com 3 semanas eu já comprei o meu primeiro carrinho, que não é um zero, mas é um carro que está me atendendo muito bem. E é basicamente isso, tá certo? Curte, compartilha, deixa nos comentários qual é a dúvida, que eu vou tentar responder para vocês da melhor forma possível. Não sou profissional nisso, mas a gente vai melhorar cada dia mais, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus. Espero que vocês que tiverem vontade de fazer o que a gente fez, sair da nossa zona de conforto e vir para cá, passar um perrenguezinho, mas você ter uma qualidade de vida, não se compara, Brasil, cara. Não se compara, tá certo? Forte abraço, fique com Deus, tamo junto, valeu.